Olá a todos, prazer, meu nome é Marcele Paraíso, e o tema que eu trago aqui é cuidar de si, é cuidar do time, como o bem-estar se multiplica. Bom, quem sou eu? Eu sou do interior do Rio de Janeiro, de Volta Redonda, atualmente eu moro em Santos, litoral de São Paulo, sou apaixonada por natureza, por viajar, meu esporte preferido é beach tênis, sou líder empreendedora e multidisciplinar, especialista em comportamento humano, atuando aí mais de 15 anos em grandes organizações. E sou apaixonada também por desenvolver pessoas, por melhoria de processos e melhorar também climas organizacionais. E aí, na minha trajetória acadêmica, o que me trouxe até aqui para falar com vocês, ela é composta de diferentes áreas: engenharia, administração, neurociência, psicologia e mindfulness. Bom, aqui são alguns dados da Gente Mais, né, algumas áreas em que ela atua. Então, começando no nosso tema, né, cuidar de si é cuidar do time. Como o bem-estar se multiplica. Eu gosto sempre de começar com um videozinho, para a gente trazer a reflexão. E aí eu já começo perguntando, como que vocês estão hoje? Como que você está? Não precisa responder para ninguém que está do lado. Essa resposta é íntima, é uma reflexão introspectiva, mas você está feliz? E aí, nesse vídeo, ele vai ajudar a gente a trazer o impacto dessa resposta. Bom, então, vocês estão felizes hoje? Como está a vida de vocês? E aí tem algumas perguntinhas para ajudar a fazer essa reflexão. Como é o seu humor quando você acorda? Você acorda correndo, preocupado já com o horário, em fazer as coisas, em cumprir uma rotina, uma agenda? Ou você consegue se perceber quando você acorda? Você acorda com vontade de viver o dia ou com vontade de escapar dele? Quando foi a última vez que você se sentiu grato pela sua vida? Qual a sua motivação todos os dias para fazer as coisas que você faz? No final do dia, quando você chega em casa, qual é o seu sentimento de satisfação ou de esgotamento? Sua mente, ela tem sido sua aliada ou a sua maior crítica ultimamente? E qual emoção você tem sido mais constante nos seus últimos dias? São perguntas para vocês refletirem agora, nas próximas horas, nos próximos dias, que vão ajudar a fazer essa reflexão
E é de onde a gente vai partir para seguir essa conversa. Então, o exemplo, ele arrasta. O exemplo do que a gente faz. E o que a gente faz é reflexo de como a gente está internamente, né? Então, os líderes, eles espelham seus estados emocionais nos outros. Mesmo que isso não seja intencional, isso acontece. Então, estudos da neurociência mostram que existe um espelhamento neural entre líder e liderados. Nós temos neurônios espelho, como eles chamam, que são células que imitam automaticamente o comportamento e o estado emocional do outro. Então, os liderados, óbvio que é em uma perspectiva diferente, mas são como as crianças, os filhos, que eles vão repetir o que os pais fazem e não o que os pais dizem. Os liderados também, de uma forma inconsciente, por conta desses neurônios, eles também vão repetir os comportamentos do líder e não necessariamente aquilo que o líder está dizendo. Isso é algo automático, digamos assim. Claro que cada pessoa é um indivíduo, cada pessoa reage de uma forma diferente, mas em algum nível, em algum grau, isso acontece. Então, o time ele vai captar esse estado interno do líder, o tom de voz, o ritmo, a expressão, a postura, o olhar, mesmo que não seja intencional, isso acontece no nosso cérebro. Então, se o líder ele está ansioso, automaticamente o time ele vai acelerar. Se o líder está confuso, o time também vai travar, vai se sentir inseguro. Se o líder está calmo, o time respira e consegue fazer as coisas com mais calma e com mais assertividade, tendo maior chance de acerto e de menos erro. E se o líder está feliz, o ambiente se expande, né? O clima organizacional, ele melhora. Então, o exemplo vale muito mais do que qualquer discurso, como eu disse, né? O time ele vai seguir comportamentos e não instruções. Então, mesmo que um líder diga que autocuidado é importante, mas se ele nunca tira férias, o time também não vai tirar férias. Se o líder fala de propósito, mas vive esgotado, o time vai normalizar a exaustão. Se o líder incentiva a inovação, mas no seu dia a dia ele reage com medo, o time vai escalar, ele vai perceber e ele também vai ter medo de trazer informação, de trazer novas ideias, de se expor. Agora, se um líder ele vive com leveza, se ele consegue ter autorresponsabilidade, se ele tem uma autorregulação emocional mais saudável, o time também relaxa, o time produz melhor, né? O time ele também vai refletir esse estado interno do líder. E aí eu vou entrar um pouquinho aqui no resultado disso. Qual que é o efeito de quando a gente cuida do nosso mundo interno, quando a gente cuida de si, que vai refletir também no outro, né? A gente pode provocar, e isso é muito positivo, no ambiente, nas pessoas, e a gente mesmo entrar como líder num estado de flow. O flow ele é um conceito que foi idealizado pelo psicólogo Mihaly, né? É uma condição mental onde o indivíduo ele emerge completamente naquilo que ele está fazendo. Ele entra em foco máximo, o ápice do foco. Ele perde a noção de tempo e espaço. Pensa em algo que você gosta muito de fazer, que você perde ali a noção do tempo. Você nem se dá conta que está fazendo aquela atividade. Você entra ali no automatismo saudável. Esse é um estado de flow. Ele acontece quando a gente está fazendo atividades que a gente gosta, exercendo um hobby. E isso também pode acontecer, e é muito saudável e produtivo quando acontece, nos ambientes de trabalho. Então, para isso, né, a gente precisa ter um ambiente todo favorável para que isso aconteça. E aí os estudos mostram que quando a pessoa entra em estado de flow, isso é tão poderoso para o cérebro que a produtividade pode aumentar em até 5 vezes. Então, são episódios que podem acontecer ao longo do dia. A gente não fica o dia inteiro em estado de flow. Pode ser que aconteça, se a gente ficar o dia inteiro praticando um hobby, por exemplo, mas no ambiente de trabalho isso não é comum. Mas a gente pode proporcionar, propiciar, favorecer um ambiente em que as pessoas consigam ter episódios de flow,
de alta produtividade, de foco máximo e total. Então, os fatores que favorecem para que isso aconteça é um ambiente despreocupado. Então, a pessoa está despreocupada, simplesmente ali fazendo o que ela gosta, o que ela faz bem, alinhado os desafios com as habilidades, muito bem equilibradas. Um ambiente tranquilo, a pessoa precisa estar descansada e a pessoa precisa estar motivada. Então, percebe que tudo isso são fatores intrínsecos da pessoa e que também recebe uma influência do ambiente externo. E o líder, ele tem muita responsabilidade sobre isso. Né? Então, o autocuidado, né? A gente se cuidar é uma estratégia também de alta performance, é uma estratégia de saúde, de bem-estar, de qualidade de vida, de longevidade e também de alta performance. É também com relação a índice, né? Absenteísmo, turnover, quantidade de atestado, enfim, mas também das pessoas performarem bem, né? Então, enquanto o mundo normalizou não parar, eu aqui sou uma defensora do contrário, porque muitos estudos mostram o contrário. E eu, na minha experiência no corporativo, liderando grandes times em grandes empresas, eu confirmo, né? O silêncio, ele tem um efeito muito positivo na nossa fisiologia. Ele reduz o estresse, né? Então, pausas de 30 a 90 segundos, ele faz, né, o cérebro entrar em um estado de reorganização neural, ou seja, o nosso cérebro limpa esses ruídos, essas ruminações, aquelas preocupações, aquelas chatices que são totalmente improdutivas, né? Ela reduz a impulsividade, ou seja, reduz a chance de você tomar uma decisão que não seja mais adequada, a mais justa, e amplia a clareza. A gente consegue ver as coisas e as situações sobre uma outra perspectiva, uma perspectiva mais ampliada. 2 minutos de silêncio reduzem a ativação da amígdala. A amígdala é uma área que a gente tem no nosso cérebro que é para ela nos proteger. É o centro de reação, de luta, do fugir. Então, quando a gente está muito estressado, a amígdala fica ativada e por isso que a gente fica ali naquele estresse, porque o cérebro está entendendo que a gente está o tempo todo em perigo, né? Então, 2 minutos de silêncio reduz a atividade da amígdala e baixam esses marcadores de estresse no corpo. E além disso, restaura a função do córtex pré-frontal, que é uma região do cérebro responsável pela tomada de decisão, pelo autocontrole, pela empatia, pela resolução de conflitos. Então, algo que eu tenho para mim, para minha vida, e eu sempre incentivei o meu time, quando tá aquele caos, muito estresse, muita coisa para fazer e muita demanda, para um pouco, para 2 minutos que seja e respira. Só para e respira e relaxa. Porque todo o seu cérebro ele vai ser regularizado para que depois de 2 minutos apenas, eu sempre faço 10, mas 2 já é o suficiente, né? Já é alguma coisa. Você consegue voltar para as atividades a partir de um outro patamar, a partir de um outro olhar, a partir de uma outra condição neurológica, psicológica e emocional. Então, é muito melhor a gente parar 2, 10 minutos e fazer as coisas com clareza, com calma, tomar as melhores decisões, fazer de forma assertiva, do que ficar ali fazendo com a cabeça o caos, e aí não vai ser assertivo, vai ter retrabalho, a qualidade não vai ser das melhores, a chance de tomar uma decisão errada é grande. E os relacionamentos também, porque quando a gente para e respira, a nossa forma de se comunicar é muito melhor do que quando a gente está ali estressado e agitado. E aí, de novo, o time ele vai replicar aquilo que ele está vendo. Então, se ele está vendo um líder nervoso que toma decisão ali no impulso, que faz as coisas meio que correndo e depois tem que ter retrabalho e tem que fazer de novo e o negócio dá errado, o time vai fazer igual. Agora, se o líder ele para 5 minutos ali, 2 a 10 minutos, toma uma decisão mais acertada, os resultados eles são muito melhores e o time ele vai replicar. Então percebe que aí o resultado ele é num todo, em resultado e em clima organizacional.
em relacionamentos. Então, vale a pena refletir sobre o que é felicidade para você, né? Porque às vezes a gente está estressado muito, tem influência do time, do ambiente que a gente está vivendo, do clima organizacional, da cultura da empresa, mas muita gente já traz de dentro da gente, às vezes da nossa casa, do nosso momento de vida, né? Então, o que é felicidade? Às vezes a gente se estressa tanto por coisa que nem precisaria se estressar se a gente parar para responder essa pergunta. Por que você faz aquilo que você faz? Você faz as coisas no automático ali todos os dias? Ou tem um propósito, tem um objetivo maior? O que é sucesso para você? É muito comum na nossa sociedade a gente replicar o sucesso dos pais, né, da família. E às vezes nem aquilo que faz sentido para você só está seguindo um modelo, um padrão. Às vezes a gente segue o modelo ali do chefe também. Mas será que aquilo ali que é sucesso para mim? Então, o que é sucesso para você? E como você tem cuidado da sua mente, do seu corpo? Porque os anos vão passar. A gente estressado, se cuidando ou não. Os anos vão passar de toda forma. E aí, como eu quero estar daqui a 15 anos, 20, 30 anos? Porque como eu quero estar daqui a 20 anos, eu começo a construir hoje. Eu não posso esperar a vida melhorar, a empresa melhorar, o clima organizacional mudar. Eu não posso esperar algo externo melhorar para eu melhorar o meu mundo interno. É uma decisão individual. A gente tem a nossa autorresponsabilidade. Então, a partir do momento que eu me conheço, que eu me cuido, que eu sei o que é melhor para mim, eu vou ter ações, eu vou ter comportamentos que vão também propiciar um time ali mais saudável, um ambiente mais saudável, mais produtivo, e a gente vai estar junto construindo uma longevidade aí para a gente muito melhor e mais saudável e para a companhia também. Entende? É tudo uma grande instituição que começa em cada indivíduo e o líder tem um papel fundamental. Então, o recado que eu queria trazer aqui é esse: parar não é perder tempo. Parar é a gente permitir que o nosso cérebro volte a liderar da forma como eu quero. Sou eu impedir que as situações, os estresses, as coisas internas direcionem a minha vida, as minhas ações e meu mundo interior. Sou eu entender que o que está acontecendo aqui no ambiente tem a ver com o ambiente, mas que eu preciso ter uma autorregulação para não deixar isso afetar a mim. E o que eu faço, especialmente como líder, pode ter o impacto de melhorar ou de piorar tudo que está acontecendo em volta. Né? Então, o líder ele tem essa responsabilidade sobre si e sobre os outros. E aí, quando eu paro e eu começo a ter essa responsabilidade e esse cuidado comigo, automaticamente também vai ter um reflexo disso em todo o time. Então, quando você lidera a si, você também lidera melhor o time. Que vai ser um time que vai cuidar melhor também um dos outros. E se alguém do seu time também tem time, automaticamente ele também vai ser um líder que vai se cuidar melhor e que vai cuidar melhor do time dele. É uma cascata. E aí, para a gente fazer uma reflexão aqui ao final, eu gostaria de passar um outro vídeo.
Bom, então, eu acho que esse vídeo ele é legal para trazer a gente a reflexão, né? Quantas vezes a gente não se estressa? Quantas vezes já não aconteceu? A gente fica nervoso e aí depois passa a situação, a gente fala, nossa, nem era do jeito que eu estava imaginando. Nossa, o problema nem era tão grande assim. Não quer dizer que não seja importante, né? Ele é. Mas quando a gente está calma, a situação, às vezes, a solução está tão perto ali, né? Às vezes a gente pode pedir ajuda para alguém, arrumar formas ali da gente resolver situações, mas quando a gente está com a cabeça já estressada, a gente já está com o mindset fixo, já tem a certeza sobre as coisas, a gente não se abre, né? E a gente torna a situação muito maior do que poderia, né? E a solução ali, a resposta também acaba não sendo a vida acaba ficando mais pesada, o ambiente fica mais pesado. E às vezes não precisa ser assim, né? Então, eu acho que esse autocuidado, acho não, com certeza, esse autocuidado, a gente parar e cuidar da mente, algo que às vezes a gente enxerga como algo muito fora da nossa realidade, né? É o contrário, né? Quando a gente consegue parar diante de uma situação, diante de um estresse, e calma aí, deixa eu regularizar minha cabeça aqui primeiro e depois eu faço o que precisa ser feito. A gente vai conseguir fazer muito melhor. E aí, se o time ele também está com essa regulação, ele também está repetindo esse mesmo exemplo, né? Ali em conjunto, principalmente, consegue se chegar em soluções até criativas, coisas que numa situação de estresse ali, de correria, a gente não consegue nem pensar, não consegue ter a clareza mental, né, para poder resolver, para poder fazer. Bom, então era esse o recado que eu queria trazer para vocês, provocar essa reflexão. Espero ter ajudado. Aqui estão os meus contatos, né? Eu abri essa empresa muito recentemente para consultoria, faço palestra, dou mentoria individual. E aqui são os contatos da Gente Mais, né? Que também é uma empresa de consultoria e de treinamento. Gostaria de agradecer o convite para essa parceria, para estar aqui falando com vocês. Um abraço e até a próxima.